Ô, fia, olha, tá diferente hoje, fia. Não tá bom? Quase me cheguei em outra banda. Marrei jeguinho no sombreiro e tava tudo diferente. Mas não ficou bom assim, Peregrino? E Deus abençoe a todos vocês. Assim Que a seja. paz esteja no caminho de cada um. Amém. Estou aqui para responder as questões, esclarecer as questões. Mas parece que vocês estão meio desanimados, né, Vitão? Vocês barraram o jeguinho no sombreiro? Se não aquece muito os assentos lá, viu, filho? Alguém tem alguma pergunta, Peregrino? Hum? Eu vou começar aqui, mas se vocês lembrarem, pode. Ontem nós tivemos aqui, Peregrino, alguns espíritos que aparentemente eram da inferioridade, meio nervosos. Eles estão sendo trazidos por alguém especial? Não, filho. Eles estão tendo a permissão de aqui chegar. A casa precisa se preparar e não estão valorizando a orientação, filha. Por isso que acontece os desequilíbrios. Mas foi falado que estava por chegar, necessitado de grande atenção, né, filha? Sim. É o que está acontecendo. Já foi falado momento atrás aí sobre isso, né, filha? Foi. As razões que aconteceu, né, filha? Então é o desequilíbrio dos médios também que causa essas incorporações mais Quando, agitadas. quando o servidor está em desequilíbrio, fortalece aquele que chega, entendeu, filha? Por isso que daí fica querendo ir embora, É. joga pro chão. E pode até fazer estripulia, viu, filho? É. Porque o medo da gente é sempre que machuque o médium, né? Mas precisa por isso que precisa da consciência, filho. Eles podem chegar, mas eles não podem dominar o servidor. Mas quando as vibrações começam a oscilar, filho, acaba desestruturando tudo. Mas então é um desequilíbrio geral, não é um desequilíbrio só do médium que está incorporando. Mas quem está lá, filho, e fortalece as energias negativas é quem está desequilibrado. Depois que chega ele e ganha força, filho, ele desequilibra quase toda a equipe, filho. Todos aqueles participantes. Vamos ver se eu entendi bem. Um em desequilíbrio gera força para desequilibrar o resto dos servidores. Ô, filho, um servidor que está desequilibrado e está no meio aquela serviço, como é que eu vou falar, filho? Aquele serviço de doutrinação, filha, de amparo aqueles irmãos, ele acaba se fortalecendo e criando uma instabilidade emocional em todos aqueles que estão dentro do recinto. Compreendeu, filho? Não é quem está desequilibrado. É quem ganha força com aquele desequilibrado e desestabiliza todos. Então, esse espírito inferiorizado está incorporado no médium. O médium nem está tão desequilibrado. Se o que está doutrinando estiver desequilibrado, já Pode dá estar força até, para ele. se estiver dentro do ambiente, Pode filho. estar até sentadinho Pode, do lado ali. isso, filho. Pode acabar mandando energia negativa e se fortalece. Aí aqueles que às vezes até não tá com o seu equilíbrio adequado, filho, acaba se estabilizando. E assim vai dominando tudo, filho. E é por isso que tem acontecido muito de um espírito ir no médium, ficar perto, não incorporar, ele passa para o outro, fica perto, vai e volta. Ele fica tentando achar um médium mais enfraquecido para ele poder. Nem sempre, filho.
Quando é aquele que precisa chegar, que está sendo servidor de orientação, filho, pode acontecer isso. Mas aquele que chega e não quer deixar, que não quer chegar, filho, é porque não quer que ninguém o enfraquece. Porque ele já conhece, ele é mais das trevas. E ele já é mais, como é que eu falo? Ele é muito mais, tem mais sabedoria que nós. É porque ontem um falou assim que da próxima vez ele vai procurar um médium que seja mais fraco. Porque ontem ele pegou um médium mais forte e ele não estava tendo tanta força. Ô filha, Eles ficam procurando um que ô, está filha, mais. acontece de ficar à procura assim, filho. Mas aqueles que estão à procura é que precisa chegar. Compreendeu, filho? Mas eles não podem estar recebendo energia negativa, que também pode fazer desequilibrar a equipe inteira. Está compreendendo, filho? Sim. E isso traz um desequilíbrio a todos. Porque quando tem um desequilíbrio, enquanto esse espírito está lá dentro, ele está ganhando força. Tá ganhando Contra a força, energia filho. negativa. Então o mais certo é quando vê que está ganhando força, filho, já começa, tem que se afastar. Aqui não é do lugar deles, não, filho. Eles têm que ir para outra banda. Mas A e quando banda ele deles. nem incorporou ainda? Ele está só chegando Aí perto. tem que se fazer uma limpeza, filho, energética daquele que tá sem sofrência. Porque as energias dele estão contaminadas naquele servidor. No caso, seria um passo em círculo nesse médium. Pode, filho. Pode. E você pode pôr na mão na mulher e no meio da testa, filho, e ficar em oração para que ele se afaste, tira e para de usufruir as energias. Compreendeu, filho? Foram feitas algumas mudanças nos trabalhos, o senhor até estranhou o lugar que o senhor está sentado agora. Essas mudanças estão de acordo com a vontade da espiritualidade? Ô, filha, a intenção dessa vinda para essa banda aqui foi dar espaço para mais. Seja, para mais, como Mais é que pessoa. fala? É. Com aqueles que mais, como é que visita, né, filha? É. Então isso vai favorecer mais. O lugar em si, filho, não é tão importante. Importante, né? O importante é as energias. Compreendeu, filho? Sim. Ontem, Peregrino incorporou uma criança, que não foi a primeira vez, ela já incorporou numa outra situação, nessa médium, Camille, que está frequentando a casa agora, e essa criança diz que acompanha ela, certo? Mas ela pede coisa de comer, sabe? Uma coisa assim, diferente do que a gente está acostumado. É um espírito de luz, é um espírito de terreiro. Ô, filha, ele veio, filho, e está protegendo ela. Mas ele quer mostrar que fez parte dessa existência, filho. Ah, tá. E quando ele põe, ele denomina aquilo que ele viveu, que ele vivenciou, filho, é para mostrar na fase em que ele aqui passou. Até eu falei, deve ser bem recente o desencarne dele, porque ele pede uma coisa que as crianças consomem, não é há Isso. muitos anos, né? E ele é um guardião dela muito forte, viu, filho? Ontem ele disse que ela vai incorporar a Inhaxica. Ele poderia ter adiantado isso? Ô, filha, o que vem nela não é todo dia que chega, não. Primeira vez foi, filha. Mas depois ela estava em desequilíbrio. O ambiente favoreceu a isso, viu, filha? Os desequilibrados favoreceu a isso. Então o impostor chegou e se passou pelo... Então ontem era um impostor. Ontem era impostor, filho. Compreendeu? Tá. Sim. É porque a gente admirou porque... Mas não pode, adianta, né? ele não pode, filho, achar que quando chegar ele é um impostor. E não é, filho.
Ontem foi por causa dos desequilíbrios, né, filha? Tudo estava, as vibrações estavam muito intensas e oscilantes. É, porque ele repetiu o que ele já tinha falado da outra vez. Aparentemente era mesmo, né? Só que depois, quando ele adiantou essa situação de incorporação da Yashika, eu fiquei meio assim, porque eu sei que nem espírito de luz não adianta o que vai acontecer. Ô, Né? filha, não tem permissão. Então, Não tem permissão. Aparelho aprendeu isso daí, né, filha? aprendeu. Aprendeu, né? A duras penas. É. Mais alguma pergunta? Meu irmão, eu cheguei aqui Querido. ontem com um pouco de dor de cabeça. Mas como eu tenho dor de cabeça da matéria, né? Eu achei que era uma dor de cabeça normal. Só que eu entrei aqui para trabalhar, avisei que eu estava com dor de cabeça, mas foi preciso eu doutrinar uma média meio rápido. E eu percebi que foi ficando muito intenso. E eu passei mal e eu não consegui equilíbrio depois dessa hora mais. Isso foi o desequilíbrio que já estava aqui? No decorrer do dia, filho, é que foi chegando as vibrações negativas. Mas não estava intensa. Quando chegou aqui, se intensificou. E essa intensificação é porque eu cheguei desequilibrado. Isso, filho. Mas aparelho viu, filho? Mas aparelho ficou incomodado em te falar e você ficar, como é que eu vou falar, entristecido com ele, viu, E eu filho? não ia ficar. Compreendeu? Eu tinha até avisado que eu não estava muito legal. E essas energias que eu já vim com elas inferiores, foi lá no meu trabalho que eu tive um desequilíbrio? Foi, filho. Mas você está tendo uma corrente muito forte dentro da morada também, né, filho? Sim. Você está chegando com muita insegurança, né, filho? E você acaba atraindo as energias negativas que lá você está. Aí acumula tudo, compreendeu, filho? Lá eu estou percebendo que tá bem desequilibrado. Mas precisa ter paciência, filho. Precisa ter muita paciência. Tudo tem teu momento, filho. Compreenda uma coisa. Se tivesse adoecida, você ia ter zelo, não ia, filho? Sim. Ela está incompreendida, ela não está entendendo, filho. E ela não está aceitando o que está acontecendo. Ela está adoecida espiritualmente. Por isso precisa de muita paciência. Ela começou assim, ter tipo, não sei se é a palavra correta que eu vou dizer aqui, tentar implicar com o meu trabalho, assim, não diretamente, mas sempre falando alguma coisinha. Quer dizer que ela está bem desequilibrada mesmo. Ô, filha, é o que está na volta dela que está querendo instigar com os atritos, viu, filha? E ela é muito insegura. E com isso ela acaba aceitando essas invasão de verdade. Então eu tenho que procurar ficar sempre, E é procurar o equilíbrio para não deixar me ser contagiar, né? contaminado, compreendeu, filho? Você tem que imaginar assim, filho. Quando tem uma moléstia pegajosa, você tem que ter, como é que eu falo? Cuidado, né, filho? Te proteger. E é isso que você precisa fazer lá. Mas você não pode aceitar, não, filho. Você tem que ser firme. É a sequência dessa firmeza que ela vai entender que estão fazendo uso inadequado das energias dela. Ela já conhece, já, filho. Compreendeu? Conhece, mas não aceita, né? Ela tá reclamando muito de mal-estar, enjoo, isso aí já é tudo da inferioridade que tá com ela, né? É, filho. Tem hora O que ela tem e não vai sair dela, filho, vai ser as dores na purificação do sangue, viu, filho? É do rim? É, filho.
Isso é dela mesmo. É do Isso, corpo. isso ela já tem, é de formação, viu, filho? Isso não vai se dissolver. Hoje ela reclamou que teve um enjoo assim, repentino. Eu fiquei com a vontade de falar para ela do que era e não segurei e não falei. Não devo falar, não, vai piorar, né? Ô filho, você não pode atiçar a intriga. Hum. Você tem que ter paciência. Quando eu vim com muita, como é que eu falo, com muita agressividade com você, filho, você falar aqui não. Se você não está sabendo, se você tem desconfiança, vai atrás e para ver. Você não pode ir acusando sem ter conhecimento. E se ela te mostrar que você está no caminho errado, filho, você diz, então procura o caminho certo. Que a hora que eu ver que ele é o certo, eu te acompanho. Tá compreendendo, filho? Sim. Pode perguntar. Já perguntou o que aconteceu comigo hoje? Você não tem nada de perguntar? Não, eu queria saber sobre, assim, eu estava sentindo muito perto de mim, só que estava na minha cabeça assim, eu não queria incorporar. Era meu, eu que estava falando, ou o espírito estava falando para mim, que não era para incorporar. Não, era ele, filho. Porque ele que precisava ser foi enfraquecido. Mas ele viu isso antes, filho. Mas como as correntes já se fechou, ele não pôde mais sair, mas se afastar. Compreendeu, filho? E é que ele quis criar uma situação de todos se despertar, se desequilibrar. E fez uso da tua matéria. É porque eu senti ele muito próximo mesmo, só que eu ficava assim, eu não vou deixar, eu não quero, mas então era ele. Mas por isso que as energias precisam estar em vibração muito equilibrada, filho, para não ter esse tipo de... E por isso foi fortalecido. Compreendeu, filho? E ele fortaleceu, e ali eu se era que tinha mais resistência, mas já estava mais enfraquecido. E ele te dominava. Compreendeu, filho? Eu queria saber também, hoje durante o dia, vinha muita coisa assim, e eu comecei a falar. Falava, mas agora eu não lembro de nada que eu falei. Mas eu sei que alguém estava falando na minha cabeça. E eu, sozinha, eu conversava sozinha. Ô filho, você precisa deixar aprimorar esse dom, viu, filho? Isso vai se... É de acordo que vai cada vez mais, você vai começar a ter muito mais, como é que chama? Clareza naquilo que vai escutar. Eu deveria ter pegado um papel para escrever? Mais cedo? Esse é o importante, filho. Que aí depois você sabe do que foi falado. Era uma mensagem que ele estava passando, mas eu Então. não lembro. Mas era para ter aqui, chegou, você não percebeu, filho? Eu senti que ele estava aqui também. Aparelho não teve o conversar com você, filho? Que- Compreendeu? Aí veio uma intenção de pegar um papel e escrever o que ele estava falando. Devia ter Eu feito, não filho. fiz. Devia ter feito. E o nome filha. dele é Gaudêncio mesmo? É. Mas ele vai vir para mensagem, viu, filha? Uhum. Mas você tem que aceitar, filha. Já foi falado para você ter conversar com o aparelho por causa dessas inseguranças que você tem, né, filha? E a mensagem era para nós mesmos. É que tudo que está aqui, que ainda precisa ter a permissão daqueles que ainda vão chegar para se manifestar, filho, é muitos. Uhum. E ainda não chegou todos. Compreendeu, filho? Entendi. Mas ele não era trabalhador, não, ele só era um mensageiro. É um mensageiro, mas que ia trazer mensagem com muita frequência. Uhum. Pode perguntar. O Pelegrino, igual ontem, né, que já estava um pouco desequilibrado. E depois até que terminou, né, uma dos trabalhadores comentou que estava
assim, com medo, achando que não ia terminar os trabalhos, porque tinha muito, não sei se estava chegando ainda, tinha muito espírito ainda. Isso inferioriza a pessoa que vê. E o horário já estava um pouco, né, em cima, né, para finalizar. Num caso desse, se tiver bastante espírito ainda, já está passando do horário, os médios desequilibrados. Qual que é a forma correta de encerrar um trabalho assim? O filho, tudo tem que ter aquele tempo. Não pode nem anteceder e nem passar. Tem que ser encerrado. Não importa se ainda tem muitos ali. Importa que só ia atender naquele espaço de tempo que foi determinado. Compreendeu, filho? E o horário tem que encerrar. Tem que encerrar. Agora, os espíritos já conhecem. Volta de outro dia, filho. Volta outra oportunidade. Mas eu assim, me refiro também àqueles que estão tentando, esses mais inferiores. Mas esses vai tentar. Quando se tem um desequilibrado, filho, eles vão trabalhar eles para ver se eles fazem com que as energias possam desequilibrar demais. Isso é muito intenso, filho. Então, deu o horário, encerra. Encerra, filho. Depois que encerrou, você vai ficar só com aqueles que estão em desequilíbrio, que às vezes possa estar ainda, às vezes incorporado e às vezes está com resíduo com muita intensidade. Compreendeu, filho? Compreendi. Mas já encerrou a servidão. Já encerrou os trabalhos espirituais. Compreendi. É porque ontem a gente já tinha dado por encerrado. A gente estava até já conversando sobre o que tinha acontecido, mas o trabalho não tinha encerrado. Ô, filha, cadê o olheiro que estava lá e não viu, filha? Não podia ter deixado sair daquela condição. Por isso que é importante que o olheiro tenha equilíbrio e tenha, como é que eu falo, precisão no que está enxergando. Tá compreendendo, filho? Então, porque o Célio já tinha saído. A gente tinha dado por terminado. Mas ela né? não podia ter deixado, filho, ele sair. Porque ela tinha que estar enxergando o que estava acontecendo. Então, mas com ela ele. disse que escutou, né? Que o trabalho não podia ser encerrado, que não tinha terminado. Mas por que ela não segurou ele lá dentro, filho? E ela falou que era para você sair, né? Mas Porque a gente fala mesmo. não é né? A que gente maldade, não sabe- foi não, maldade dela, não, filho. Não foi maldade, Não, não. eu acredito nisso, não foi? Foi não. as vibrações que estavam muito. E ela se envolveu nas vibrações. Ela já chegou mais abalada. Mas como o desencontro, como é que fala, as vibrações oscilavam muito lá dentro, filho, as energias também se enfraqueceu. E ela não conseguia nitidez no que ela estava visualizando. Mas isso, filha, acontece. Acontece, né? Acontece até com muitos equilibrados. Quando tem um desequilibrado e recebe como é que eu falo, uma quantidade daqueles inferiores, filho, fortalece o desequilíbrio. Ontem tinha uma pessoa aqui fora e ele estava muito desequilibrado. E a gente percebia que ele não estava conseguindo prestar atenção no que estava sendo falado. E mesmo a gente fazendo limpeza nele, lá de dentro, eu não sei se foi conseguido conduzir o que estava por perto, porque a energia dele acho que estava muito inferiorizada. O certo seria ter colocado ele lá dentro? Ô, filha, quando o ciúme está muito intenso, é difícil de se promover uma solução. Porque o ciúme fala mais alto, filho. O ciúme não deixa as coisas crescer. Ela só regride. E é o que ele estava sentindo na hora. Ele se sentiu, filho, abandonado. E ele queria estar fazendo parte daquelas ações lá. Ele não consegue entender, filho, que ele precisa
o desenvolvimento dele. Não é querer ser superior a outro, não, filho. Ele precisa do entendimento para o desenvolvimento dele. Então, porque na semana passada a gente deixou junto e eu tive a impressão de que ele estava atrapalhando ela. E continuou atrapalhando, filho. E E vai quer dizer que continuar mesmo aqui- atrapalhando. Mesmo estando aqui fora, não muda nada, Não, atrapalha filho. do mesmo jeito. O que vai ser preciso é ter um conversar com ele. Mas aparelho não pode ser, não, viu, filho? Ah, Aparelho, ele tá enxergando as coisas e está muito inquieto com ele, viu? sei. O aparelho tá questionando por que aquele sentimento dele com a companheira dele. E isso já chega de uma forma negativa. Certo. Então precisa de outro para ter esse conversar. Aparelho pode orientar, mas é outro que vai ter esse conversar com ele. E ele precisa fazer um tratamento, filho, de deixar chegar. Enquanto ele não deixar chegar, não tem como fazer, filho. Mas ele tem insegurança, filho. Ele tem insegurança porque nem sempre chega, mas ele faz que chega, sabe? Compreendeu? Compreendi. Quer dizer, ele faz isso lá na casa dele. Daí aqui ele tem medo de fazer e os outros Aqui ele perceberem. ele já sabe que vai ser. Vai perceber, né? Aí, filho, ele vai ficar desacreditado. Então seria o ideal, porque lógico, a gente quer ajudar também. Seria o ideal convidar ele vir numa quarta-feira, por exemplo, para conversar com a avó Chica, ou conversar com um outro. Ô, filha, pode conversar com o vó, com o freio, com quem? Mas ele não vai crescer, filho. Precisa Não. ter um conversar dele que a casa está disposta a amparar ele, filho. Mas ele precisa querer e deixar chegar, se entregar. Compreendeu, filho? Sim. Ele tem que vir, mas sem companheiro, filho. Tem que vir para deixar chegar. E se a gente convidasse ele para vir na quinta-feira? Pode ser, filho. Porque daí Mas precisa de equipe, que se chegar, ele pode tentar fazer uma bandaeira aí, filho. Então, porque a gente poderia até, inclusive, conduzir ele, que a gente quer ajudar, que a gente quer, né? Mas é assim que tem É. que ser feito. Para que ele não consiga, filho, se afastar daquele ciúme que sente. Seria uma maneira de tentar, pelo menos, né? E é o primeiro caminho, viu, filho? É, né? É o primeiro caminho. Então, na quinta-feira, nós vamos esperar que venha a pessoa que começou semana passada. Eu não sei se ele virá. Mas nós vamos estar aqui Ô, filha, mas esperando. precisa desse conversar. Hum, Quem for ter esse conversar tem que ter orientação de aparelho. hum, Para saber o que vai, como vai conduzir o conversar. Compreendeu, filho? Se ele não querer, filho, se afastar de tudo aquilo, não tem como ajudar, filho. ah, Não existe uma forma. Você vai ajudar quem não quer, filha? é difícil, né? Não tem como. É porque eu acredito que do jeito que aconteceu na semana passada, desequilibra até os médios que estão ali. Mas Porque a gente isso- vê que ele não está se esforçando, ele não está fazendo a parte Porque dele. ele é muito forte, filho, mas quem está com ele também é forte. E quando ele causa esse desequilíbrio na equipe, filho, o outro domina. Fica satisfeito, né? É, filho. E ele acredita que essa forma é a caridade que ele tem que fazer. Essa orientação que ele está recebendo, ele tem que cumprir. É por isso que ele não consegue acreditar, filho, que precisa se libertar disso. Porque ele já teve uma conversa com o aparelho Aparelho já falou para ele, filho. e não adiantou, né? Mas ele está fazendo uma força, mas com muita contrariedade, filho. Ele não está aceitando o que foi falado para ele. Pode perguntar. Pode? Eu queria saber dos trabalhos da sexta-feira. Era mais de eu ter perguntado na outra semana, mas era um assunto meio... eu O não que se perguntei. queria saber, filha?
É que parece que o. Como é que chama aquele? Como é que chama? O Aristide? O doutor Aristide tinha alguma coisa para me falar, mas falou que era para perguntar na terça. Fia, quando você foi conduzida para adentrar no dia da sexta, filha, é para deixar chegar. Compreendeu, filha? Mas você já percebeu e já chegou, filha. Chegou no dia da terça. Mas aí você acabou não permitindo mais. Compreendeu, filha? Então você precisa se preparar para que isso retorne, filha, para que isso aconteça. A importância, filha, dessas vibrações no mesmo sentido com o equilíbrio, filho, é que quando um não pode aqui estar, filho, tem outro. E aqueles que necessitam não vai se afastar. Compreendeu, filho? Na sexta-feira, Peregrino, a gente beze ali dentro, né? Eu ponho água benta e faço a limpeza, tudo deixo preparado, porque a minha instrução é que ali é uma sala cirúrgica, né? Tem que estar purificado, No dia grande, filho, não pode se adentrar depois que fez a higienização. Então, daí... Só pode entrar quem tiver lá, filho. E outra coisa, filha, tudo é aqui, ó. Quando adentrar um, só depois da limpeza do passe, filho, é que vai ser chamado para adentrar. É isso que eu ia perguntar. Então, compreendeu, filho? O trabalhador chega, fica aqui. Isso, até o aparelho, filho. Até o aparelho. Até o aparelho. Depois que tomou o passe aqui, fez oração, se concentrou, daí pode entrar. Isso, filho. Mas antes do horário, não. Agora, a orientação, a hora que adentrar, filho, você já pode fazer a oração inicial. Certo. Compreendeu, filho? Sim. Que já, quando pode adentrar, as coisas já estão caminhando. Então, você faz a oração inicial, filho, e depois a abertura da sessão como é que eu vou falar, espiritual, filho, é feito através da espiritualidade mesmo lá dentro. Isso, filho. Então eu não preciso esperar dar o horário certinho das 7h30 para eu fazer a oração aqui fora. Você já faz a oração aqui fora antecedente, filho. Ah, tá. Para se precisar de orientação, você está disponível. Eu estou lá também para escutar, né? É. Certo. Depois tem o horário do tratamento à distância, né? Que é de 20 para as 8 até 10 para as 8. Esse horário é para fazer um círculo, é para ficar em pé. Ô, filha, as mãos é esse sentido. Não é assim não, filha. É assim. Esse sentido. E a forma é um círculo oval. De todos que estiver lá dentro. Isso, filho. Certo. E tem que ser no mesmo tempo. Não pode ter tempo diferente. Certo. A espiritualidade, ela tem essa linha, filho, por causa das vibrações de energia. Certo. E se vier algum outro trabalhador para fazer sustentação, também pode estar lá. Se ele passou aqui fora... A sustentação é aqui, filho. Aqui fora fica. Em oração é aqui. Ah, tá certo. Mas não pode ser dispersado, viu, filha? Precisa ter essa consciência. Certo. Mesmo nos outros dias, quem quiser ficar em concentração de sustentação, fica aqui. Pode, na segunda, na quarta. Mas compreendido, não pode tá com energia de vibratória negativa, viu, filho? Ah, sei. É porque às vezes a gente fica lá dentro, mesmo não precisando, né? Às vezes lá só vai ficar, filho, quem fazer parte Só a dupla mesmo, quem está doutrinando e o médico os vai que incorporar. estão lá para fazer como é que eu falo? As energias fluírem, filho. Tá. Se tiver a equipe para ficar em forma oval lá, filho, é a equipe inteira que lá fica. Compreendeu, filho? Sim, isso o senhor está falando na sexta. Não, eu estou falando na segunda, na quarta. Porque às vezes vem mais trabalhadores do que precisa. Às vezes, muito raramente, né? Daí pode ficar aqui fora, fazendo sustentação. Pode, filha. Só que você não pode fazer uso de um só. Você tem que fazer, como é que fala?
fazer, tira um, fica um pouco e põe outro. A de doutrinador? É, filha. Ah, tá. Não fica... Porque o doutrinador precisa daquele momento, por causa das energias, compreendeu, filha? Ah, certo. Então o doutrinador não pode ser o mesmo o tempo inteiro. É bom Até pode, trocar. filho, mas se tiver outro, Melhor trocar. eu tenho que dividir o tempo. Revezar. É. Isso, Para que todos filho. possam trabalhar. Isso, filho. Certo. Às vezes eu tô lá dentro e eu vejo umas coisas e daí eu fico encucada com aquilo. Eu acho que isso me faz mal, certo? Faz, filha. Então, tem dia que eu preferia ficar aqui fora, certo? Porque eu não vou falar e ao mesmo tempo não falando eu também tô pensando. Então daí me faz mal. As energias negativas e se intensificam. É. Então nesses dias assim é melhor não ir, É melhor que fica da banda de fora. certo? Mas precisa estar no equilíbrio para ficar na mesa, filho. Certo. Não, é uns detalhes, alguns detalhes Ô, Fia, que eu vejo. Ô, filha, é importante que essa orientação se instale em cada um do servidão. Compreendeu, filha? Sim, Porque os equívocos e às vezes até o esquecimento leva à prática, às vezes sem intenção. Por isso precisa estar sempre lembrando. então, porque a gente até falou de fazer uma reciclagem, né? Até do passe, da doutrinação, dessa sustentação mesmo que Ô, hoje filha, a gente já não foi tem mais falado ninguém. que no dia da terça já. Ia Mas fazer, precisa né? ter. Precisa das Precisa pessoas, ter. né? Isso, filha. Você pode até ver o dia. Se chegar aqui tiver as energias com a vibração adequada, filha, a própria espiritualidade já inicia a orientação. Mas eu posso chamar também. Pode, filha. Posso pode convocar chamar. as pessoas, Pode. né, que queiram ser servidor, né? Porque eu Mas acho... só vai acontecer se tiver o agrupamento. Filha. É. Não, por isso que eu estou dizendo, se eu chamar, né, e as pessoas vierem, daí a espiritualidade vai conduzir o ensinamento, né? Ô, filha, vai ser importante, filha, o dia da segunda, com você assumir na parte de limpeza, toda, como é que fala? A coordenação do dia, assim que fala, né, filha? Sim. Vocês falam que eu sou assim, né? É. E do dia da segunda. Mas no dia da quarta, filha, você tem que ficar da banda de fora, só levando. Você deixa ela acontecer lá, filha. Tá, Por causa das vibrações. certo. Ele só pode, você pode adentrar quando ser chamada. É igual ao aparelho. Compreendeu, filha? Sim, Ele não pode invadir lá, porque já tem outro olheiro lá, filha. E ela pode se sentir intimidada. E o aparelho não tem esse direito. Compreendeu? então na quarta-feira não é para eu participar. Não é que não é, não, filha. Só se for chamado. Só se for chamado. Tá. Compreendeu? Você entendeu por que foi falado isso, filha? Porque as coisas se dão a oportunidade de conduzir toda a servidão de uma forma harmoniosa, filha. Para não ter sentimento inferior. E quando o sentimento inferior começa a se instalar, filho, os desequilíbrios intensificam. É por essa razão, filho. Então precisa ter essa determinação para que as coisas aconteçam de forma harmoniosa e não desperta as energias negativas para deixar desequilibrado o ambiente. Certo. Mas nem aparelho pode adentrar, viu, filha? Então, ontem, na hora que a Rosa entrou para trabalhar, eu fiquei na dúvida se ela queria ou se era para eu ter chamado o aparelho do senhor para ir lá receber a avó Chica, né? Porque às vezes a Rosa fica insegura de que quem chegou No não dia é da segunda, filha, no dia da segunda, aparelho pode fazer isso, filha. Ou você mesmo pode fazer. Mas no dia da quarta, não, filha. Ele pode, se for chamado, filha, para confirmar, por causa da insegurança.
Mas no dia da quarta ele não pode invadir o espaço. Então, daí pode deixar o combono dela mesmo Isso, filho. fazer o serviço. Isso. Ah, tá. E precisa compreender uma coisa, filho. A forma de combinar, filho, não pode ficar exclusivo para um ou outro. Precisa ter, por exemplo, dar oportunidade para outros ter um aprendizado. Está compreendendo? Sim. Isso é muito importante, porque é a preparação do servidor. E não sabe para que banda vai, um dia pode precisar, né? precisar, né, filha? Então, eu tenho anotado, Peregrino, tudo que o Frei vai falando para a pessoa, né? Às vezes 2, 3 folhas eu preencho e dou para a pessoa levar para casa aquilo. Até porque ele não vai lembrar de tudo que o Frei falou, né? Mas ele vai ter escrito. E daí, quando eu peço para outro combinar, não anota. É para anotar? O filho, a importância é que aquele necessitado entenda o que vai ser preciso fazer. Se você está dando orientação e ele está entendendo, não é tão necessário esse letrado, Certo. essa escrita, filho. Ah, Mas quando ele não entende, outro pode fazer a leitura, né, filho? E orientar e explicar como que se faz. Compreendeu, filho? Sim. Agora, o que você está executando, filho, você tem que repassar para o outro. Mas nós não pode obrigar ninguém a fazer nada. Viu, Certo. filho? Nós não pode. Tá. Deus não permite essa autoridade para nós. Então, porque ontem mesmo eu falei para a avó Chica que eu ia ficar ali para anotar, porque era uma pessoa que estava vindo pela primeira vez, né? Daí eu fiquei. Só que a hora que a pessoa começou a conversar com a avó, eu vi que ela baixou a voz bastante mesmo, porque eu percebi que ela estava com vergonha de eu escutar. Daí na hora eu levantei e saí, nem Ô, falei filha, nada. o combono, quando acontece isso, você tem que assentar próximo. Que se chamar, você está aqui perto, filha. Certo. Você não pode se distanciar. Não. Então, porque daí eu acredito que acabou entendendo e depois também aqui teve esclarecimento para ela aqui fora, né? Filha. Então deu certo. Ô, filha, é muito importante o acolhimento desses médios muito fortes, filho, que tá chegando, filho. Certo. Hoje era para ter uma aqui, não veio, né, filho? Ela precisa deixar chegar. Mas se vir no dia de amanhã, já vai ajudar mais. Qual que foi chamada para vir hoje? A Vanessa é para amanhã, né? É. E nós convidamos a Camille, né, para vir, né? Era a Camille? Mas como ela veio ontem, e quem sabe até elas tinham pedido para vir amanhã, então pode ser que não veio hoje por causa disso, né? Mas é importante que elas entendam o que está sendo falado agora. Compreendeu, filho? Você precisa fazer esse conversar com ela, mesmo à distância, filho, para que ela escute o que está acontecendo. E aquele que não entendeu, questione para você orientar. Tá certo. Aparelho não sai saber orientar adequadamente. Tem que ser assim. Gente, lembrou de alguma pergunta? Aproveitando que foi tocado nesse assunto, Peregrino, a minha esposa estava com a dúvida em respeito àquela amiga dela. Ela veio ontem, né, e foi marcado para ela vir amanhã. E hoje, assim, ela não conversou com a Eliane, ela também não, assim, não tiveram contato hoje, né? E está na dúvida se conversa com ela, vai perguntar para ela se ela realmente vem amanhã ou não. Ô, filho, perguntar pode, até porque, filho, você tem que dar essa liberdade, que às vezes ela fica acanhada. Mas se perguntar, pergunta se vai querer. Se ela falar não, não questione não, filho. Sim. Porque depende da vontade dela. Mas ela precisa vir, filho, para tirar a energia negativa que está se intensificando ao redor dela. Então ela pode perguntar para ela. Pode, filho. Pode.
até no dia de hoje. Mas é importante que primeiro ela passe no dia de amanhã, filho, para ela deixar dar a passagem. Para quê? Aí o aparelho precisa de visualizar como é que tá, viu, filha? Sim. Para que ele dê os passos seguintes para ela. É porque na quarta-feira nós estamos sem olheiro ali dentro. Mas aparelho não pode assumir tudo, filho. Só se É, na tem quarta- muita precisão, aí vocês podem chamar. Mas ele tem que dar sequência na orientação aqui. Então, porque se a Rosa não estiver incorporando, ela também, ela diz que ela não enxerga, mas ela sente, né? Mas ela precisa aperfeiçoar. Isso já é um começo, viu, filho? É, Ela né? já tem que se expor desse jeito para ela compreender, saber as diferenças, né, filho? Então, amanhã, se tiver mais pessoas para incorporar, ela pode ficar Pode, nessa filha. situação, né? Ela faz a parte de limpeza dela e fica no olheiro. Mas precisa ser prestada atenção, porque ela pode, através das energias, dependendo das energias, ela pode atrair para ela. viu, Incorporar, filho? né? Certo. Alguém mais lembrou de alguma pergunta? Meu irmão, ontem, na hora que a gente estava até, que eu, né, estava em desequilíbrio, foi nos mostrado para a equipe que talvez eu poderia incorporar, que tinha um que queria falar através de mim. Isso foi real? Foi algum impostor que estava enganando nós? Ô, filho, essa passagem vai ser possível sim, filho. É, né? Mas você não está preparado. Você precisa compreender mais isso tudo, filho. Sim. Porque isso vai fazer com que você tenha uma obrigatoriedade na servidão mais intensa, filho. Compreendeu? Compreendi. Por isso é importante a preparação, o entendimento, o esclarecimento. Então, não seria o caso do Célio vir amanhã, por exemplo, para deixar chegar, não. Ô, filha, é importante até que tente deixar chegar, porque isso foi muito, muito forte para ele. E se isso não enfraquecer, filho, precisa estar sendo sempre observando, para não acontecer em casa, filho. Compreendeu? Então, pode tentar. Pode, filho. Mas se ele tiver com o equilíbrio estabilizado, filho, não vai chegar. Mas aí ele adquire resistência, filho, Vai ser bom para ele. para ele. E ele precisa aprimorar o conhecimento, filho. Ele tem uma maneira de tomar partido e às vezes não está bem claro aquilo para ele. Está compreendendo, filho? Sim. Sempre quando você tiver dúvida, você não pode levar para cá, você tem que questionar, filho. Por mais simples que ela seja, você tem que questionar. Sim. Pode perguntar. E esse conhecimento que eu tenho que elevar esse conhecimento é estudando, é conversando, Ô, filho, você dá início na leitura do caminho do Pai e as questões você pode falar com quem tiver entendimento. Até o aparelho pode te orientar nisso. Sim. Compreendeu, filho? Sim. Mas esses esclarecimentos têm que ser num dia, filho, que ele tenha mais tempo, ou no momento que antecede a servidão. Você tendo disponibilidade do tempo, é só falar para ele, filho, que ele não vai se recusar. Sim. Viu? Lembrou de algum? Ô, Pelegrino, quando a gente está aqui do lado de fora, concentrado, tentando concentrar, né? E as pessoas que estão na pátria, elas não deveriam tentar se concentrar também, em vez de ficar conversando, porque isso pode atrapalha, né? Atrapalha, filho. Mas por isso que foi colocado a orientação aqui, para despertar as energias para um caminho, para aqui da banda do salão, filho. Para ela não dirigir as energias lá para dentro. Compreendeu, filho? Sim. O que traz desequilíbrio? Uhum. A mesma coisa, quem está lá dentro não pode, filho, desviar o pensamento para cá. Porque aqui está sendo orientado, mas não tem espaço
que protege isso. Compreendeu? Porque muitas vezes a gente está sentado aqui, está tentando se concentrar, mas a pessoa está falando, aí a gente acaba não conseguindo. Precisa, filho. Aparelho passou por isso no dia de ontem, filho. Seria bom quando começar a conversar, puxar uma reza, um Pai Nosso, para ver se as pessoas ficam em silêncio. Porque... Sempre tem que ter um ali que direciona a linha de entendimento, filho, a linha de atenção. Você entendeu, filho? Seja na orientação, seja na oração, seja na concentração, filho, pode ser feito. Ou também pode ser assim, quando chegar, as pessoas estiverem aí, pode pedir para ficar em silêncio e concentração, pode ser pedido isso. A forma de você pedir o silêncio, filho, vamos fazer uma oração? Compreendeu, filho? Você cria uma situação, vamos fazer a oração para a servidão do dia de hoje. Aí você tira a atenção daquele conversar, filho, e traz para as orações. Porque aqui é um lugar para Filho. chegar e tentar manter o equilíbrio, né? Isso como mesmo, fica filho. conversando demais, assuntos que não tem nada a ver. Mas precisa compreender que os da casa têm que ser os primeiros a ser zeloso com isso, viu? Pode perguntar. Aquela musiquinha de fundo que geralmente no centro costuma usar, esses dias atrás tinha, né? É. Ela ajuda um pouco as pessoas a ficar mais concentradas? Ajuda, filho. Não ficar conversando tanto? Ajuda. Ela se entregar, ela eleva o pensamento e presta atenção naquele ambiente sonoro. E ela se desliga do redor. Porque aquele ambiente sonoro ele faz muito bem, ele relaxa, ele traz uma sensação de paz, né? Mas já teve tentativa, não deu certo, né, filho? O que acontece na segunda é meio complicado, porque na segunda é um rodízio de pessoas aqui, né? É gente chegando e gente saindo o tempo inteiro. E daí, quem chega puxa um assunto, quem está aqui já vai conversando, né? E isso acontece o dia todo, a tarde toda, né? Então, Ô, filha, mas na hora que desconcentra muito, o sol entra, começa a mudar. Aí sim é a servidão que está em ação, filho. Aí tem que mudar o ambiente. Ah, certo. Quando o sol está alto, você não tem obrigação, filho, de deixar uma quietude aqui, ter uma oração, ter um ensinamento aqui. Mas depois, quando chega o horário da servidão, filho, isso tem que ser instalado. Tem que mudar, né? Vamos fazer sim. Porque antes já era feito, né? É. Às vezes quando eu vinha na sexta, durante a semana, sempre ficava aqui, às vezes notava conversa, puxava uma oração, né, pedia para a gente se concentrar. Aí depois, com o passar do tempo, foi igual que você falou, né? É bom fazer uma reciclagem dessas De coisas. tudo, né? De todas as funções, né? O que é mais importante, filho, quando tem um converseu que antecede esses momentos dos trabalhos espiritual, filho, é ser quem tem conhecimento, é fazer uma leitura e falar sobre aquela leitura, filho, das energias espirituais, para tirar a atenção. Compreendeu, filho? Então, mas é que é difícil também para as pessoas entenderem como que funciona, por mais que a gente fale todas as vezes aqui. Na segunda-feira, depois que o aparelho para o trabalho lá dentro e vem para fora, seja 6 horas, qualquer hora que for, ele vem pronto para dar instrução aqui fora, não é? Ele Alguém vem, vai estar filho, conduzindo. quando ele assenta aqui, ele tem a orientação do que é para ser conduzido. Então, daí o que precisa ser feito é que os outros trabalhadores têm que entender que daí não se fala mais. O que tinham que orientar as pessoas, orientou Mas aí é antes. aparelho que tem que ter essa consciência, filho, e chamar a atenção para aquele, Então, para aquele assunto. Hoje, o senhor falou antes aí que ontem ele ficou perdido nessa situação. Por quê? Porque estava tendo alguém falando e ele chegou Ô, aqui filho, para falar e daí ficou aquela Ele se situação. assentou aqui e recebeu a orientação.
mas não pôde dar sequência, filho. Porque tava um conversei aqui e outro acolá. Aí ele foi pedido para ele ter paciência e esperar, filho, até dar início à conversa. Então, porque os trabalhadores que estão aqui sentados, né? Que a gente já colocou essa mesa aqui, já para fazer para fazer um círculo. Tá? Então, entrou no círculo, já está em concentração para ir trabalhar. É importante, né? que a servidão saiba que aqui é o lugar deles, filho. Então, ontem começou... Antecedeu a servidão, vai para lá. Terminou a servidão, vem para cá. Isso. Compreendeu, filho? Isso tanto na segunda, como na quarta, ou Isso. na sexta, o que for. Isso. A mesa vai ficar aqui. Tendo porque- servidor, filho, tem servidor, aqui é o espaço deles. E o importante é ficar o círculo, né? E o dia da terça, filha, aqui é o lugar de todos. Mas não cabe, né, filha? Precisa. Então, daí... E hoje eu não sei por quê, quer dizer, não sei por quê não, teve motivo, né? Eu fui procurar os lápis, fui procurar o papel para colocar, porque eu não estava colocando mais, a gente não estava usando a mesa. E no fim tinha necessidade mesmo, né? É que não Ô, filha, acabou não incorporando. essa instalação é feia e a Chica que estava insistindo com isso. Ela estava encabulosa que as coisas não estão seguindo certinho lá da banda de dentro. É, né? Ela estava incomodada. Mas agora ficou melhor, né? A gente vai melhorando à medida que vamos aprendendo, né? Mas então, quer dizer... Aqui essas só vai pessoas- mexer, filha, se tiver muita... Como é que eu falo? Chuva, né? Isso, o filha. aparelho falou que se estiver chovendo, a gente vai ter Tem que que chamar pra afastar cá. um pouco, viu, É. filha? Então ficou bom assim, né? É. Eu tinha pensado em colocar o outro banco do lado de cá, mas daí vai fazer falta lá dentro, né? Nós estamos com pouca cadeira. Isso não. Por isso que ontem eu pus as banquetas aqui, para livrar um pouco. Mas então tá, a música a gente já vai providenciar, né? A gente tem a caixinha já que é daqui, né? E mais alguma coisa que for. E vamos chamar o pessoal para vir na próxima terça para fazer essa reciclagem, né? Do passe, tá? É que às vezes a pessoa não entende, mas tem coisas no centro espírita que precisa acontecer, né? Aí a água ali para dar para as pessoas, né? E a pessoa chegar a ser Ô, bem filha, já recebida, foi isso falado, tem tantas que um vezes. responsável pela água, filha. É, Não pode deixar sair sem fazer uso da água. Tem que estar exposta na mesa, filha. então. Compreendeu? Sim. Pode ser lá, mas tem que falar, passa lá e toma água. Tem que ter essa orientação. E são coisas que não precisaria ninguém falar, né? Não, filha. Precisa, Mas os Tá. visitantes têm, filha, porque eles não, não, sabem como mas é lidar. que sempre tem gente que já é acostumado, né? Sempre tem alguém aqui fora que já passou aqui por muitas vezes, né? Porque até aquela recepção com a pessoa que chega, oferecer a cadeira, né? Já dar o passe. Eu vejo que tem servidor que fica tranquilo, não acha que precisa ajudar, né? Mas são funções da casa que Ô, precisam, filha, outra né? coisa que tem que ser mais mudada. É. Aparelho não pode iniciar e nem finalizar, filha. Para Oração? não caracterizar domínio. Ah, certo. Compreendeu, filha? Sim, senhor. Ele não pode ser interpretado dessa maneira. Certo. Depois que tem um tempo que é necessitado já passa a dar sequência na casa, ele vai entender. Mas aqueles que chegam acham que vai ser o... Só ele, né? É, filho, compreendeu? Sim. E não pode ter esse tipo de sentimento. Mas então a gente pode já avisar a pessoa, ó, hoje você que vai fazer o encerramento. Pode ser, né? Pode, filho. Vai Você pode revezando, até né? determinar um que vai fazer isso quando chega e quando sai. Pode ficar um definido já? Pode, filho. Certo. Mas para não causar nenhuma intimidação de outro, filho, pode ser revezado, não tem. Pode avisar no dia também, Pode né? também. Certo. Tá. Certo, avisar no dia, que às vezes não vem um, não vem o outro. É. Está finalizando o meu tempo, filho. Certinho, Que peraí. Deus abençoe a cada um de vocês. Que a paz se fortaleça na fé e na esperança. E que Deus sempre esteja com vocês. A humanidade precisa de oração. Essa terra abençoada precisa de oração. E que esses que aqui estão, filho,
passando por um momento de incompreensão e de muita fragilidade, precisa de oração. Seja qual for o caminho a ser cumprido no dia de amanhã, precisa ter a compreensão da fé e do amor de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Assim Paz e seja. amor. Seja.